Vamos estar mais uma vez na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo apenas o versículo 1, mas nós estaremos caminhando até o versículo 19. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Pode sentar glorificando o nome do Senhor? Glória a Deus. O texto aqui que nós acabamos de ler, o primeiro versículo do capítulo 5, ele vem relatando aqui um milagre realizado na vida de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, através do profeta Eliseu. Nós vemos aqui no primeiro e no segundo livro dos reis que Deus ele opera vários milagres através, primeiro de Elias e depois através de Eliseu, seu sucessor. E se nós formos observar, esses milagres eles aconteciam, Deus assim permitiu vários milagres pela vida dos teus servos, porque o povo de Israel estava vivendo um momento de apostasia. E quando Deus ele permitia ali um milagre através de Elias ou da vida de Eliseu, ele estava dizendo que somente o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E nós vemos aqui que o texto ele vai dizer no versículo 1 que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria e que Naamã tinha vários atributos. Aqui o texto vem dizendo que ele é um grande homem, vem dizendo que ele é um homem valoroso, porém leproso. E esse porém na vida de Naamã, ele vem mudando aí o contexto da sua história. Quando nós entramos aqui no versículo 2, o texto ele vai dizer que Naamã, ao retornar de uma batalha contra Israel, vem trazendo ali cativa uma menina de Israel, uma moça de Israel. E no versículo 3 vai dizer que essa moça, em um diálogo ali com a esposa de Naamã, porque ela ficou a serviço da esposa de Naamã, ela vem dizer à esposa de Naamã que se o seu senhor fosse até o profeta de Samaria, certamente o profeta o curaria, o profeta o purificaria daquela lepra. E nós vemos que a esposa de Naamã falou com ele e ele foi até o rei da Síria e passou essa situação. Passou para o rei da Síria aquilo que a menina havia dito. Disse ao rei da Síria que se ele fosse até o profeta de Israel, ele seria curado. E nós vemos que ali naquele momento o rei da Síria disse: então vai, eu vou estar escrevendo uma carta e enviando ao rei da Síria para que ele te receba e te cure. E assim foi. Ele foi até o rei da Síria e ele foi até o rei de Israel, e ao chegar ao rei de Israel ali com aquela carta, o rei de Israel, ao receber a carta das mãos de Naamã, ele ficou desesperado. Ele rasgou as suas vestes. O que o rei de Israel ele via através daquela carta era um motivo para o início de uma guerra. Ele se questionou: por acaso sou eu Deus para matar ou vivificar alguém? Ele sabia que ele não poderia ali estar curando aquele Naamã da sua lepra. Porém, Eliseu ficou sabendo do que havia acontecido, sabendo que ali o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, e ele mandou dizer ao rei de Israel: por que rasgaste as tuas vestes? Manda ele a mim e saberás que há Deus em Israel. Aleluia. Então assim Naamã foi com a sua comitiva, carros e cavaleiros, até a casa de Eliseu, e chegando à casa de Eliseu, Eliseu não o recebeu. Eliseu mandou que um mensageiro fosse até Naamã e ordenasse que Naamã fosse até o rio Jordão e ali ele se lavasse por 7 vezes. Então Naamã ele ficou indignado, porque ele esperava que Eliseu fosse até ele, o recebesse com honras, fizesse uma oração, clamasse a Deus e tocasse sobre o lugar da sua lepra e ele ficasse curado. Naamã também ficou indignado quanto ao rio ali, que foi ordenado que ele mergulhasse, que ele se lavasse, o rio Jordão. Ele fez um questionamento: por acaso os rios sírios, Abana e Farpar, não são mais limpos do que o Jordão?
momento, enquanto Naamã está virado, os seus soldados vieram até ele e os fizeram um questionamento e disseram assim: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais se lavar no rio Jordão. E ali eles vieram convencer a Naamã, e Naamã então foi em direção ao rio Jordão, e ali Naamã fez como a palavra do homem de Deus havia ordenado, e no 7º mergulho, aquele homem que era leproso, agora estava curado. A palavra de Deus vai dizer que ao sair no 7º mergulho, a pele dele estava como a pele de uma criança. Aquele homem, ele havia sido restaurado daquela lepra. E o que eu quero trazer para a amada igreja nessa noite são algumas lições que o Espírito Santo colocou no meu coração à luz desse texto. A primeira lição que eu quero trazer para a amada igreja se encontra no versículo 1. E a lição é a seguinte: as guerras que acontecem em nós são mais desafiadoras do que as guerras contra nós. O versículo 1 ele vai dizer que Naamã, o Senhor ele permitia que Naamã obtivesse vitórias em suas guerras. Naamã estava acostumado a ir para a peleja. Naamã estava acostumado a sair em batalha, sair da sua cidade, sair do teu país e vencer. Só que quando Naamã ele chegava em casa, que ele tirava a sua armadura, que ele se despia, ali estava uma guerra interna, uma guerra no teu corpo que estava vencendo. Naamã estava cometido por uma lepra. E o que eu quero dizer para a amada igreja nessa noite, que conosco não é diferente. Muitas vezes nós levantamos de manhã, vamos para o nosso trabalho, trabalhamos, enfrentamos a labuta do dia. Mas quando nós retornamos para a nossa casa, algumas guerras têm nos abatido. Algumas guerras têm nos vencido. A guerra da ansiedade, a guerra da síndrome do pânico, a guerra da depressão. São doenças psicossomáticas que são o mal desse século. Mas o que o Senhor ele está dizendo nessa noite, tanto faz a guerra ela seja interna ou externa, é Ele quem nos dá vitória na guerra. Quando você chega na tua casa, que você deita a cabeça no teu travesseiro, que você vai se despir daquilo que você deixou lá fora, o Senhor ele está dizendo que você não está sozinho. O Senhor ele está dizendo que Ele está com você. Não existe depressão, não existe síndrome do pânico. O nosso Deus é poderoso para curar. Você tem vencido as batalhas do dia a dia, e o Senhor está dizendo que Ele vai te dar vitória nas batalhas internas. Ele tem colhido cada lágrima que você chora no seu travesseiro. E o Deus que muda histórias, o Deus que vence batalhas, Ele está aqui nessa noite. E nós vemos que no versículo 2 aqui está uma segunda lição. Não devolva o mal, não devolva o mal com o mal, porque cada um oferece aquilo que tem. Porque nós não devemos devolver o mal com o mal. Nós vemos aqui que essa menina, ela que foi falar para a esposa de Naamã, que era sua senhora, do profeta em Israel. A partir do momento que ela está falando, que ela está dizendo para aquela esposa de Naamã, ela está trazendo ali para Naamã uma oportunidade de cura. Só que nós temos que levar em consideração que Naamã é chefe do exército do rei da Síria. E se aquela menina ela foi levada cativa, em algum momento os sírios venceram Israel em uma batalha, eles devastaram Israel e levaram aquela menina. O texto não diz, mas conjecturando, a família dela foi levada cativa ou estava morta. Naamã ele causou um dano irreparável na vida dessa moça. Essa moça ela perdeu a sua família, essa moça ela perdeu a sua nação, essa moça ela perdeu a sua casa. Naamã tirou tudo dela. Só que teve algo que Naamã ele não tirou dela. Naamã não tirou a fé que ela tinha em Deus. Porque a fé em Deus faz pessoas cativas serem livres. E a falta de fé faz pessoas livres serem cativas. Essa moça, mesmo ela tendo sofrido, mesmo ela
ela tendo perdido tudo, ela não perdeu a fé em Deus. Ela era uma pessoa curada, ela era uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. E mesmo ela encontrando-se ali em uma situação de escravidão, ela não se abateu. Na primeira oportunidade que ela teve, ela foi falar do Deus que ela conhecia, do Deus que ela servia. Ela podia muito bem ter se calado. Naamã jamais saberia do profeta de Israel, mas não. Na oportunidade que ela teve, ela veio falar do profeta em Israel. Ela não devolveu o mal que ela recebeu de Naamã com o mal, muito pelo contrário, ela devolveu com o bem. E nós vemos que ali Naamã, depois de ter ouvido ali, ele foi até o rei da Síria. E o rei da Síria enviou ali uma carta. E Naamã foi até o rei de Israel. E aqui eu quero trazer para a igreja uma terceira lição à luz desse texto. Homem de Deus tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Então Naamã, ele foi em direção a Israel, foi até o palácio pensando que encontraria Eliseu no palácio, porque normalmente os profetas, eles serviam nos palácios, só que existia ali uma condição para que o profeta ele servisse no palácio. O profeta ele tinha que falar aquilo que o rei gostaria de ouvir. E Eliseu ele não estava no palácio, porque Eliseu ele não falava aquilo que o rei gostaria de ouvir. Eliseu ele tinha compromisso com o Deus de Israel. Ele falava aquilo que o Deus de Israel queria falar. Um exemplo de profetas que serviam no palácio são os 450 profetas de Baal, que sentavam na mesa de Jezabel e Acabe. Eles falavam aquilo que o rei e Jezabel gostariam de ouvir. Mas Eliseu não, Eliseu era diferente. O compromisso do servo era com o Senhor, era com a palavra do Senhor. É por isso que Eliseu ele não estava ali naquele palácio, junto ao rei. E nós vamos ver que o rei, ao receber aquela carta, ele se desesperou, ele rasgou suas vestes. Era um pedido de ajuda, mas ele viu ali como se fosse o início de uma guerra, porque ele sabia que ele não poderia curar Naamã. Ele sabia que ele não poderia curar Naamã. E aqui nós vamos aprender uma quarta lição com esse texto. Não deixe que as marcas da guerra cegarem os seus olhos para a oportunidade de um milagre. Nós não devemos deixar que as marcas das guerras ceguem os nossos olhos para a oportunidade de um milagre. Havia ali muitos rumores de guerra entre a Síria e Israel. Havia uma tensão muito grande entre a Síria e Israel. Então, quando Naamã chegou ali com aquela carta, o rei ele logo se desesperou. Ele logo pensou: eu não posso curá-lo. Isso é uma ocasião para que eles venham se levantar contra nós em guerra. E nós vemos aqui a atitude de Eliseu, que disse ao rei: envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. O rei ele viu ali, num pedido de ajuda, guerra. Mas Eliseu não, meus irmãos. Eliseu ele viu ali uma oportunidade de milagre, uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado através daquele milagre. Muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil hoje em dia, que uma palavra maldita ou uma postagem numa rede social faz com que as pessoas se enraiveçam, faz com que as pessoas vejam guerra onde não tem. E o que o Senhor ele está dizendo essa noite é: abram os seus olhos espirituais. Não permitam que pequenas coisas, não permita que falsas guerras venham fechar seus olhos espirituais. Às vezes você está próximo de receber um milagre, aí você vê algo que você acha que está te ofendendo e você dá um passo para trás. O Senhor está dizendo: o teu foco tem que ser a minha face. Pare de lutar falsas guerras, pare de sofrer falsas guerras. Eliseu ali, ele chamou a responsabilidade para ele. Então Naamã ele foi até a casa de Eliseu. Só que Eliseu não recebeu a Naamã. Eliseu mandou ali que um mensageiro fosse até Naamã e dissesse para que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. E aqui nós vamos
quinta lição: não coloque a expectativa no profeta. A sua expectativa tem que estar em Deus. Porque um dia você vai chegar e a porta da casa do profeta vai estar fechada. Mas quando você coloca a sua expectativa em Deus, o céu não se fecha. A porta do céu, ela não se fecha. Sabe por que Naamã se irritou? Sabe por que Naamã ficou indignado? Porque ele colocou a expectativa dele no profeta. Ele já imaginou ali como seria aquele milagre. Ele imaginou que o profeta o receberia, clamaria ao Senhor, colocaria a mão sobre a lepra e que ele seria curado. Ele colocou a expectativa no profeta. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é que o profeta é apenas um instrumento. O importante é que a palavra de Deus, ela foi liberada para Naamã. E aqui nós vamos aprender uma sexta lição. Creio eu que essa foi uma lição para Naamã também. O grande no reino de Deus é quem obedece. E por que Naamã obedeceu? E aqui nós vamos aprender mais uma lição. Não ande com pessoas que apoiam tudo que você diz, tudo que você faz, tudo que você fala. Pessoas que apoiam tudo não te amam. Nós vemos que os servos de Naamã questionaram o seu Senhor, dizendo que se o profeta tivesse pedido algo difícil, ele não faria. Quanto mais lavar-te no Jordão. Eles poderiam muito bem ter concordado com Naamã. Se a gente for parar para pensar, eles eram soldados. Eles estavam a serviço de Naamã. E o fato deles estarem questionando ali o seu Senhor podia fazer com que eles perdessem alguns benefícios. Mas eles não se preocuparam com isso, porque eles sabiam que existia ali uma oportunidade de cura para o seu Senhor. Às vezes você está andando com pessoas que batem nas suas costas, que concordam com tudo que você faz, concordam com as suas atitudes. Quando você estiver errado, você estiver andando com uma pessoa que aprova o erro que você está cometendo, meu irmão, abra seus olhos. Abra seus olhos. Tem gente que anda com você, bate nas suas costas no erro, e quando você cai, é o primeiro que ri, é o primeiro que aplaude. Nós precisamos vigiar com quem nós temos andado. Tem gente que não gosta de ser contrariado, tem gente que não gosta de ser ademoestado. Só que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que no momento do nosso erro, no momento da nossa dificuldade, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para pensar, como aconteceu aqui com Naamã. É importante a gente ter alguém que nos ame ao nosso lado, porque quem nos ama não vai deixar a gente cair no precipício. Às vezes vai doer o que a pessoa vai te falar, só que é uma dor momentânea. Aquela dor, ela te levanta, ela te coloca de pé. Às vezes o tapa nas costas que você está levando e o apoio que você está recebendo está te levando para o buraco. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é que você também precisa ser como os soldados de Naamã. Abra os olhos das pessoas que têm andado com você. Você está vendo a pessoa no erro, você não aconselha, você também está pecando. Nós precisamos abrir os olhos das pessoas que caminham conosco. Ninguém precisa de ninguém para ficar só elogiando, não. Só enchendo o ego, não. Ninguém precisa, meus irmãos. A gente precisa de pessoas que na hora certa dão um puxãozinho na nossa orelha, dão uma seguradinha, conversa com a gente. E se você tem pessoas assim na sua vida, valoriza, porque essas são as pessoas que te amam de verdade. Porque bajulação, meus irmãos, não é sinônimo de amor, não. Quem gosta de ser bajulado é porque gosta de andar no erro. O Senhor está dizendo nessa noite, preste atenção com quem você tem andado, e preste atenção com quem você tem sido para as pessoas que você tem andado. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, ele vai dizer aqui que Naamã, ele era um homem importante, que ele era o chefe do exército do rei da Síria. Só que Naamã, quando ele foi ali, chegou na casa de Eliseu, e Eliseu não o recebeu. Eliseu, ele estava ensinando aqui para Naamã que grande no reino de Deus não é quem tem um cargo, quem tem uma posição. Grande no reino de Deus é quem obedece. Grande no reino de Deus é quem obedece as ordenanças do Senhor.
de dificuldade, mesmo precisando ser convencido ali pelos seus soldados, porque de uma forma ou de outra ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido a palavra do homem de Deus, provavelmente ele teria morrido dessa lepra. Para finalizar, eu quero trazer para a amada igreja a questão dos 7 mergulhos de Naamã. Deus ele não poderia ter curado Naamã de uma outra forma? Com certeza. Deus ele poderia ter curado Naamã da forma que ele achasse melhor, porque ele é soberano e o poder está nas mãos dele. Mas o que o Senhor está falando nessa noite para mim e para você é que cada mergulho que nós damos na presença de Deus vale a pena. E nenhum mergulho que a gente mergulha na presença do Deus soberano é em vão. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nós estamos orando, nós estamos clamando por alguma situação. Você entra na presença de Deus e você clama, você busca. Aí chega um dia que você vai se ajoelhar e vai dizer: Senhor, eu não aguento mais orar por essa situação, Senhor. Eu não aguento mais orar por essa situação. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito campanha de oração. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é que enquanto Ele não faz aquilo que você quer, Ele tem feito aquilo que você precisa. O Senhor, Ele mandou, o homem de Deus mandou que Naamã ele mergulhasse 7 vezes, para que nesses 7 mergulhos Naamã fosse limpo. Não era só chegar no Rio Jordão e jogar uma aguinha ali na lepra, não. Era mergulhar. Era mergulhar, porque se ele chegasse só ali no Jordão, jogasse uma aguinha na lepra, ele só seria curado da lepra. Só que no primeiro mergulho de Naamã, Deus tirou a soberba. No segundo mergulho de Naamã, Deus tirou o orgulho. No terceiro, Ele tirou a ganância. No quarto, Ele tirou a idolatria. E no quinto, Ele tirou a prepotência. Porque Deus, Ele é assim, meus irmãos. Às vezes você pensa que Deus não está trabalhando, porque você não está vendo a resposta daquela oração que você está fazendo. Só que o Senhor está dizendo que cada oração que você faz, cada mergulho que você dá, não é em vão na presença dEle. Às vezes Ele não está fazendo o que você tem pedido, mas o que você precisa, Ele está fazendo. Porque Ele é soberano e Ele sabe o que você precisa. No sexto mergulho, Ele tirou ali de Naamã a autossuficiência. E no sétimo mergulho, quando Naamã ele mergulhou, que ele se levantou, Ele tirou a lepra. O Senhor, Ele não quer nos limpar apenas em uma área da nossa vida. O Senhor, Ele quer nos restaurar dos pés à cabeça. Onde houver uma lepra, o Senhor está dizendo: eu vou tirar. É necessário mergulhar na presença de Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós chegamos buscando uma bênção, uma cura, uma libertação, uma transformação. E o Senhor está dizendo nessa noite: isso basta para te trazer até aqui, para te fazer chegar no culto, mas não vai te manter aqui. É por isso que você tem que se entregar. É por isso que você tem que mergulhar. O Senhor, Ele não vai cuidar apenas de uma área da sua vida, porque tem gente que chega na presença de Deus e quer exigir onde é que Deus vai trabalhar. E o que o Senhor está dizendo nessa noite, através da vida de Naamã, é: eu vou trabalhar em todas as áreas da sua vida. Mergulhe na minha presença. Pare de colocar apenas o pé na água. O Senhor está cansado de cristãos rasos, que chegam na presença de Deus exigindo: Senhor, eu quero isso. Que nem filho mimado, só sabe pedir e também não sabe agradecer. O Senhor está dizendo: Naamã chegou como um filho mimado, só que Naamã, ele saiu curado. Quer dizer, você pode até chegar na presença de Deus como um filho mimado, mas você não pode permanecer na presença de Deus como um filho mimado. Você tem que permanecer na presença de Deus como um servo obediente. Porque a partir do momento que você obedece a palavra de Deus, que você mergulha na presença dele dos pés à cabeça, assim como Naamã fez 7 mergulhos. Talvez no nosso caso seja necessário até mais que 7. São muitas coisas quando nós chegamos na presença de Deus. Mas quando a gente está
disposto a renunciar, quando a gente está disposto a obedecer, a gente contempla a glória de Deus. A gente contempla o milagre. E o nome de Deus, ele é glorificado, assim como ele foi glorificado na vida de Naamã. Nós somos mais parecidos com Naamã do que nós imaginamos. Muito mais. A gente chega na presença de Deus assim como Naamã chegou. E às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente se torna ali um pidão. Só sabe pedir, pedir, pedir. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu conheço as suas necessidades. Eu sei o que você precisa. Muitas vezes aquilo que você tem pedido não tem recebido, mas o que você precisa eu tenho feito. São livramentos que você não vê. O Senhor, ele tem te sustentado. Se você está de pé, se hoje você está aqui, é porque o Senhor, ele tem te sustentado. Ninguém chega na casa de Deus por acaso. Ninguém permanece na casa de Deus por acaso, não. É o Senhor que nos sustenta. Se hoje nós estamos aqui é porque ele tem nos guardado, nos dado livramento. E grande tem sido esses livramentos. E que nós venhamos sair daqui nessa noite com a convicção de que se nós mergulharmos na presença de Deus, como Naamã mergulhou, o Senhor, ele vai nos curar. Ele vai tocar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. E onde houver uma lepra, seja ela espiritual, seja ela mental, seja ela física, o Senhor, ele vai curar. Porque o Senhor, ele não rejeita quem mergulha na presença dele. Ele não rejeita.